Seja muito bem-vindo ao Ground do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você poder potencializar o seu conhecimento e colocar em prática na condução dos seus casos no dia a dia. Eu sou Emerson Badaró. Hoje eu tenho como discutidores aqui do nosso Ground o Ricardo e o Luiz Reusmann, e a gente tem o prazer de ter uma apresentadora, que é a Ana Paula, que vai apresentar para a gente um caso diretamente da ABLAU, que é a Associação Brasileira de Ligas de Oftalmologia. Ana Paula, obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer ter você e ter também a Blau participando aqui do Orbit. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos rounds que a gente possa discutir e que a gente tenha aí a oportunidade de trazer o conhecimento oftalmológico para vocês desde a época da faculdade, para vocês entenderem como a oftalmologia é uma especialidade maravilhosa e como que a gente consegue impactar de verdade a vida das pessoas, melhorando a visão, melhorando a qualidade de vida delas através da visão. Isso eu falo isso desde o início da faculdade, é importante vocês já entenderem a importância da oftalmologia, que é muito mais do que só fazer óculos, gente. A oftalmologia é muito mais do que simplesmente trocar o óculos de uma pessoa. Então, vou te passar a palavra aqui, você pode ficar à vontade para apresentar os seus slides, e novamente, obrigado por estar aqui com a gente, Ana Paula. Eu que agradeço, doutora Emerson. É muito prazer. Meu nome é Ana Paula Nassarala, eu sou presidente da ABLAU, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia, e eu também sou acadêmica de medicina, faço o 9º período na Universidade Evangélica de Goiás. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de participar desse projeto, de poder trazer a ABLAU para participar de um projeto tão inovador quanto esse que é o Orbit. E muito obrigada aos oftalmos que estão aqui e se disponibilizaram para discutir o caso também, que na minha opinião é bastante interessante. Então vamos começar. Bom, o caso que eu trouxe ao Ground de um paciente, homem, de 22 anos, que deu entrada na clínica 2 dias depois de um acidente de caminhão. Foi um único acidente, um acidente isolado. O paciente ele tinha queixa principal de diminuição da acuidade visual no olho direito. O caminhão ele passou por múltiplos capotamentos e o paciente não estava usando cintos de segurança e o airbag foi acionado. Depois disso, depois do acidente, o paciente foi levado ao pronto-socorro e lá eles perceberam que o paciente apresentava contusões na região dorsal, nas costas, laceração no cotovelo esquerdo, e uma contusão na região frontal, na testa. Lá no PS foi realizado o TC de crânio, que negativou a fratura ou hemorragia intracraniana. Então, ele recebeu alta hospitalar e depois de 1 hora dessa alta, ele iniciou com perda de visão no olho direito. O paciente, quando ele voltou ao PS, 2 dias depois, né, com essa queixa de perda de acuidade visual, ele negou qualquer tipo de doença ocular prévia, qualquer tipo de cirurgia ocular prévia, traumatismos oculares ou cranianos prévios, e negou também hiperemia e dor. Ele negou qualquer outro sintoma. E entre os medicamentos de uso contínuo, ele também negou, não fazia uso de nenhum medicamento de uso contínuo. No exame ocular, a acuidade do olho esquerdo foi de 20/20 parcial. E no olho direito, ele identificava o movimento das mãos e a 30 centímetros de distância ele contava dedos. As pupilas, na análise do olho direito, foi identificada pupila com defeito aferente relativo, o que poderia indicar para a gente lesão do nervo óptico, lesão no quiasma ou lesão na retina. Lembrando que pupila com defeito aferente relativo é quando é feita a iluminação do olho normal, as 2 pupilas contraem, mas a iluminação do olho afetado, os 2 olhos dilatam.
Isso porque o defeito é aferente. Então, se o olho não leva luz para o cérebro, o olho dilata. Então, teve esse achado nas pupilas, e a pressão intraocular em ambos os olhos era de 14 milímetros de mercúrio. Além disso, na fundoscopia e retinografia do olho direito, foram observadas algumas alterações. Então, a gente conseguia observar exudatos algodonosos, peripapilares e em arcadas. E a gente também notava hemorragias em chama de vela. A fundoscopia e retinografia do olho direito não indicava alterações. Bom, então, quais hipóteses diagnósticas vocês sugerem? Vamos parar por aqui, que eu acho que aqui já dá bastante discussão para a gente pensar, né? Tá bom. Primeira coisa que eu quero passar aqui, e aí eu vou até puxar o Roisman aqui, porque esperar ele acabar de voltar aqui. Uma coisa que eu perdi alguma coisa no final, não sei se, enfim, mas não sei se tem alguma imagem já ou não, né? Daqui a pouco, volta o slide, Ana Paula. Voltou? Voltou. O que a gente tem que começar a discutir aqui é a abordagem inicial do paciente politraumatizado. Também a gente tem que lembrar de priorizar sempre a vida, e depois a gente vai, por ordem, colocando a prioridade do atendimento ali. Mas uma coisa que, infelizmente, a gente da oftalmologia vê é que muitos pacientes que são atendidos da parte sistêmica, eles são simplesmente esquecidos das coisas que não são incompatíveis com a vida, né? Assim, eu vejo que, às vezes, o paciente tem negligenciado uma queixa oftalmológica, ou ele tem negligenciado uma alteração oftalmológica que ele muitas vezes pode, pelo fato de estar inconsciente devido ao trauma ou devido a alguma cirurgia que ele fez, esse paciente pode ser simplesmente deixado passar desapercebido uma alteração oftalmológica que tem potencial de ser grave e que, quando tratado na hora certa, poderia ter um resultado diferente. Então, assim, não é porque o paciente é politraumatizado que a gente não tenha que levar em consideração as possíveis alterações oftalmológicas que esse paciente possa ter. E uma coisa que serve, assim, do exame clínico básico, que qualquer médico do pronto-socorro tem que fazer, é obrigatório fazer, é a avaliação de movimentação pupilar, né? Esse achado que você descreveu para a gente aqui é um achado que tem que gritar aos olhos de um médico que estiver no pronto-socorro. A pessoa que vê um defeito pupilar aferente relativo, primeiro que você tem que testar isso. Segundo, que se você testou e identificou um defeito pupilar aferente relativo, esse paciente tem que ser avaliado com muito critério antes de receber alta, né? Eu entendi que nesse caso que você está mostrando, o paciente não estava com queixa oftalmológica antes, mas a gente não pode esquecer que esse exame oftalmológico básico que é feito no pronto-socorro, ele é uma coisa que eu considero muito importante. Sim. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente pode começar a divagar sobre as hipóteses diagnósticas até antes dessa retinografia, né? O que a gente pode pensar de hipótese diagnóstica simplesmente com defeito pupilar aferente relativo. O que você acha que a gente precisaria investigar, Roisman? Imaginando que a gente ainda nem fez a parte do oftalmologista ainda, a gente está lá no pronto-socorro como clínico geral ainda. Você viu um defeito pupilar aferente relativo, você pensa em lesão de qual região, e o que você pensaria em propedêutica inicial para um paciente que ainda não foi visto pelo oftalmologista? O que você considera que isso poderia ser feito? Uma pessoa que ainda não foi vista, é um approach meio diferente do que a gente está acostumado, né? Mas, assim, o defeito pupilar, a Paula falou bem aí já, né? Então, você tem que pensar que ou é uma lesão, um defeito pupilar aferente relativo, né? Então, não é um defeito pupilar aferente absoluto, é relativo ao outro olho. Então, a gente já consegue excluir situações mais graves do ponto de vista oftalmológico, como, por exemplo, uma avulsão, né? Ou uma lesão neurológica mais, vamos dizer, mais absoluta do nervo óptico. Essa situação a gente veria numa lesão grave da retina, numa lesão do nervo óptico ou numa lesão do plasma, como ela bem falou. Então, a doença, a princípio, está por aí. Eu achei curioso porque ele teve uma história de trauma, mas na história pregressa ele fala que não tem história de trauma craniano. Ele teve história de trauma craniano, né? Ele não teve história de trauma antes do acidente, né? É isso que eu quis dizer. Entendi. Antes do acidente. Mas ainda assim,
Ainda assim, o resultado da tomografia da TC de crânio foi negativo, né? Negativou para qualquer fratura ou hemorragia intracraniana. Mas sim, foi o que eu quis dizer com negatrauma craniano é que antes do acidente. E ele não tem nenhuma. O Badal, não sei se você queria alguma. Não, era isso aí que eu queria conversar mesmo, Rosman. É exatamente essa discussão. A gente tem que pensar que o paciente tem ou uma lesão retiniana muito extensa, ou o paciente tem uma lesão de nervo óptico, que essa que é a mensagem que eu quero deixar do defeito pupilar aferente relativo. É isso aí. Eu acho que uma outra coisa. Desculpa, uma outra coisa interessantíssima que eu esqueci de falar, que eu acho que tem mais a ver até com a resposta que você, talvez mais interessante, é que é diferente o defeito pupilar aferente relativo do manisocoria, né? O manisocoria pode representar hipertensão intracraniana, o que tem toda a relação com o caso desse de uma batida de carro, né? Enfim, um trauma automobilístico. Então, é bem diferente e é um dado clínico que é bem relevante no caso desse, mas que não é o efeito pupilar aferente relativo, tá? Ele não tem fratura nenhuma, ou foi só excluído fratura de crânio? Bom, então, ele teve contusões, ele teve contusão e laceração, né? Então, ele teve contusão nas costas, laceração do cotovelo esquerdo e teve contusão na cabeça, né? No osso frontal. Tá. Mas, assim, porque eu vou progredir um pouquinho para a parte oftalmológica da retinografia. Se eu puder botar na retinografia. Volto aqui. Então, assim, o quadro clínico é de um pseudopurte, né? Então, essa presença de mancha algodonosa bem evidente ao redor do nervo, um quadro bem típico. Mas o purte típico ele está relacionado a pancreatite, trauma crânioencefálico e trauma torácico, principalmente, tá? Então, são essas três causas do purte típico. Só que a textura contrária é uma doença que tem uma situação que tende a ser bilateral. Nesse caso, é um caso unilateral. E eu bato muito na tecla da lateralidade, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes da oftalmologia, muitas vezes é levado um pouco em consideração. Logicamente, na medicina, nunca sempre, mas isso mais indica, talvez uma situação específica desse olho direito, tá? Ou desse lado direito, de alguma situação vascular do olho direito. Uma outra coisa que eu acho importante é que, normalmente, ou não necessariamente, o PURT é baixa visão. Então, o fato desse paciente estar com a visão muito baixa, estar com defeito pupilar, me indica que talvez seja um quadro clínico de uma doença subjacente mais relevante do que só o fato de ter achado uma alteração Putcher, ou tipo Putcher ou Putcher-like, se preferir. Eu acho que eu investiria um pouquinho mais na investigação vascular, lógico, ver se tem alguma fratura de qualquer osso, fratura torácica. Acho que esse Putcher talvez esteja mais ligado a uma oclusão vascular, para ter esse nível de baixa de visão, então procuraria casos causas vasculares, como, por exemplo, se ele tiver você pode ter um êmbolo gorduroso, esse êmbolo gorduroso pode dar um quadro desse, um quadro oclusivo com baixa de visão. Pensando de uma forma mais dramática, você pode ter uma secção da carótida por causa de um trauma, então seria uma outra situação que poderia dar um quadro desse tipo. Acho que eu investiria por aí. Pode falar, Ricardo. Então, o raciocínio do Rosman é incrível quando a gente fala de lateralidade, né, que é uma das coisas para se pensar, mas a gente tem que lembrar também da exceção. E na exceção, a gente tem que lembrar também que às vezes você tem duas coisas ou mais acontecendo ao mesmo tempo. Olhando essa retinografia, Ana,
e ouvindo a sua descrição, você é uma menina jovem e a gente, hoje em dia, não utiliza mais o termo exudato algodonoso. De 40 anos atrás, 30 anos atrás, apesar de não ser errado, a gente costuma chamar de mancha algodonosa. E a característica da mancha algodonosa é ser uma opacidade, uma mancha esbranquiçada que acompanha ali a camada de fibras nervosas. Então, ela tende a fazer aquele padrão da camada de fibras nervosas. E como ela é bem superficial, ela tende a apagar os vasos que estão ali embaixo dela. Olhando aí, eu vejo algumas manchas algodonosas. Mas quando eu olho com calma, se você olhar as lesões que são mais acinzentadas, principalmente as lesões que estão ali diretamente temporais ao disco, aquelas lesões são mais acinzentadas e elas têm uma característica. Percebam que as manchas, elas encostam nas veias, mas elas deixam uma margem da arteríola. Então, você tem manchas branco-acinzentadas encostando nas vênulas e dando uma margem das arteríolas. Essa é uma descrição do Purcher-Flecken, ou das manchas de Purcher. Então, eu acredito que sim, pode ter um componente de Purcher, sim, nesse olho. Com esse aspecto de fundo de olho, manchas esbranquiçadas após um trauma, e a gente pensando não num politrauma, um trauma torácico, mas num trauma local, a gente tinha que pensar também em se estiver cometendo a mácula ou edema de Berlim ou a comoção de retina. Então, são situações que a gente tem que levantar num caso como esse. Mas eu concordo 100% que uma visão de movimentos de mão, conta-dedos, ou ela foi medida num ambiente, ou num paciente já dilatado, num ambiente não controlado, sem refração, e está subestimado, ou tem alguma coisa a mais aí, porque para Purcher dar uma lesão como essa, uma baixa de visão como essa, né? Pode falar, Rosman. Desculpa, Ricardo. Não, concordo. Edema de Berlim tem que ser, não sei se a Ana Paula sabe, mas é um edema traumático, né, por trauma contuso, mas eu esperaria um quadro oftalmológico muito mais colorido para um edema de Berlim desse, né, uma dessa no olho, assim, no mínimo um grande fema teria, né, não é um tipo de edema de um trauma indireto, vamos dizer. Exatamente. São duas fisiopatologias diferentes, né? O Purcher, se a gente fosse pensar, é um trauma não ocular e o edema de Berlim seria um trauma ocular diretamente. São duas hipóteses diferentes que, nesse caso do paciente em si, a gente não consegue nem saber exatamente o que aconteceu, porque um paciente que entra dentro de um caminhão e o caminhão capota sem cinto de segurança, ele não tem como a gente imaginar qual foi o mecanismo de trauma desse paciente. A gente vai ter que ficar só na suposição do que a gente vê no fundo de olho para depois chegar a intenção do que foi exatamente o mecanismo de trauma que foi causado aí. Então, eu só sei perdido, porque para ter um trauma desse e sair andando uma hora depois do hospital, coisa boa não é. E a gente fica exatamente como o Dr. Emerson falou, a gente fica só com as análises do PS, né, que foram, eles analisaram as contusões, então teve contusão frontal, teve contusão dorsal e teve laceração do membro superior esquerdo, né, então a gente fica só com essa descrição, a gente realmente não tem outras, como adivinhar, né, não tem outras fontes para saber se teve uma pancada no olho, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Mas aí, assim, independente da gente saber ou não o mecanismo de trauma e o que aconteceu, a gente precisa saber o que fazer, né? E aí, sim, pensando especificamente nesse paciente aqui, o que vocês acham, Ricardo e Luiz? Vocês acham que precisa de algum exame complementar? Ou esses exames que já foram feitos até agora, os exames complementar, que eu quero dizer tanto da parte clínica sistêmica quanto da parte oftalmológica em si? Se vocês acham que a gente tem necessidade de investigar alguma coisa, se vocês acham que tem necessidade de pedir um parecer de uma subespecialidade, como o Rosman estava falando agora há pouco, de avaliar direito para ver se teve uma fratura de osso grande que poderia causar uma embolia, que poderia estar causando uma embolia, ou a gente pedir uma avaliação de uma possível pancreatite traumática para esse paciente.
vocês acham que justificaria uma investigação sistêmica também? Ou os achados oftalmológicos já são suficientes para a gente pensar numa etiologia de um Pöttcher mesmo, de um trauma indireto ocular? Não, eu acho que tem que investigar. Eu correria atrás da questão da fratura e, como você falou, uma pancreatite, eu colocaria numa segunda opção, numa situação dessa. É muito olho esquerdo tá bom, né? Se pensa um trauma, que seja um evento trombembólico, de êmbolo gorduroso, pelo trauma mesmo, de grande impacto, o olho esquerdo está super normal, isso me ganha muito, né? Apesar que pode acontecer, mas não me deixa muito desconfortável. Eu investiria mais numa situação do olho direito, então, de repente, uma geografia fluorescínica para melhor e até um exame contrastado sistêmico, né? Uma tomografia contrastada, um Doppler de carótida, uma coisa nesse sentido. Acho que eu iria mais para esse lado. Na prática da gente na clínica, Ana, geralmente a oftalma está separada do hospital e do acesso aos exames. E por ser uma consulta, enfim, uma especialidade bem dinâmica, a gente geralmente faz isso em conjunto. Então, eu investigaria a parte ocular, faria o que a gente chama de avaliação multimodal da retina, pelo menos um OCT, que não vai fazer mal nenhum, e que vai trazer algumas informações, por exemplo, plano de lesão, acometimento, e para você poder acompanhar depois como está evoluindo, e uma angiografia, tá? Uma angiofluorescenografia é um exame contrastado, usa um corante vital, apesar de a gente falar em contraste, é um corante vital, não sofre metabolismo, praticamente não tem contraindicações para você usar, é um exame extremamente seguro que vai refletir o status vascular da retina, e uma das coisas para se observar aí seria o atraso no aparecimento, né, o tempo de aparecimento do corante no olho e como esse corante ele vai se comportar. Não vejo como uma coisa obrigatória ou que vai mudar o diagnóstico, mas eu acho que vai responder para a gente algumas perguntas e tranquilizar na hora de informar o paciente, sem um risco para ele. E aí uma cartinha para o clínico, o médico não oftalmologista que coubesse, explicando os achados, explicando que o achado único e exclusivamente não é patognomônico, apesar de ser fortemente sugestivo, e sugeriria uma atenção maior para esse caso. Tá? Então, seria a minha conduta no meu consultório. Perfeito. Então, pode continuar, Ana. Continua apresentando. Ok. Você vê que não é discussão, né? Nossa, sim, ótimo, excelente. Muito obrigada, inclusive. Então, a gente chega nas hipóteses diagnósticas, inclusive, foi ótimo vocês terem tocado no tópico de exames complementares, porque, pelo que a gente percebe, o diagnóstico de Pöttcher, ele não ele é clínico, né? Mas é importante que a gente exclua os diagnósticos diferenciais. Então, nas hipóteses diagnósticas, a gente traz, por exemplo, a oclusão da artéria central e da cilio-retiniana, mas nesse caso existiria a ausência das hemorragias superficiais e a ausência de papiledema, que é presente em Pöttcher. E também a gente pode pensar em retinopatia de Pöttcher-like, ou pseudo-Pöttcher, mas aqui a gente tem a gente tem na nossa frente um caso de um paciente que teve essas contusões e essa laceração, e por isso a gente diagnostica ele como retinopatia de Pöttcher. Então, a retinopatia de Pöttcher, ela é obrigatoriamente relacionada a um trauma prévio, e a hipótese mais aceita do porquê isso acontece é que no trauma, um microêmbolo se forma e faz uma oclusão pré-capilar da arteríola, e isso gera um infarto da microvasculatura na camada das fibras nervosas e associada a isso, hemorragias nas capas retinianas externas. E
Bom, como que a gente trataria esse paciente, né? Basicamente, a conduta para Putcher é esperar, mas eu concordo com o comentário de vocês de investigar melhor e confirmar mesmo com exames complementares se de fato é Putcher. Mesmo que o diagnóstico possa ser clínico, a gente tem que excluir os diagnósticos diferenciais que podem ser graves para a visão do paciente. Os sintomas de Putcher, eles costumam sumir de 3 a 6 meses, mas caso exista acometimento da circulação venosa papilar, o nervo óptico pode atrofiar. E uma observação é que o uso de corticoides sistêmicos, vasodilatadores e antiagregantes, ele não é recomendado, contanto que o caso do paciente, o caso clínico geral do paciente, se beneficie, na verdade, se beneficie disso, né? Então, se ele precisar, ele pode usar, mas o diagnóstico, o Putcher, ele não tem indicação nenhuma para fazer uso desses tipos de medicamento. Bom, eu achei esse caso particularmente bastante interessante. Conversando com um residente da Unicamp sobre a incidência de Putcher, não é um caso muito comum, mas também não é extremamente raro. Então, em um pronto-socorro de alto risco, com 150 pacientes por dia, segundo ele, teria 1 a 2 meses, né, de incidência de Putcher. E, bom, se vocês tiverem mais comentários sobre o caso, fiquem à vontade. Eu tenho um comentário, Ana, não diretamente sobre o caso, mas quando a gente fala em trauma, e que é muito comum quando a gente está no início da nossa vida profissional. A gente quer uma resposta para tudo. Tá? Então, eu quero encontrar o diagnóstico é esse. E às vezes você tem duas coisas. Eu seguiria, nesse caso específico, eu seguiria com um estudo do perfil vascular desse olho, porque apesar de você ter uma oclusão por um êmbolo, como o Rosman sugeriu, uma oclusão vascular, não leve a hemorragia, não leve a outros achados, mas você pode ter uma hemorragia pré-retinina pelo trauma e uma oclusão associada e somando, não fechar em um e ser em dois. Né? Quantas vezes a gente encontra um paciente com retinopatia diabética, mais alguma outra coisa, né? Uma que seja qualquer outra doença da retina, né? Então, eu só deixo assim como dica ou como sugestão para quem está começando, nem sempre, é o mais provável que uma resposta para tudo, mas nem sempre, principalmente em politrauma, uma coisa vai responder tudo, tá? Então, é só essa lição, a dica. Excelente. Eu aprendi isso durante a faculdade também com um professor que me ensinou isso daí. Ele falou, não para porque você achou uma coisa alterada. Porque às vezes tem duas. Né? Você tem que continuar. A gente se satisfaz com uma coisa alterada, com um diagnóstico, e esquece de pesquisar que às vezes tem mais de um, né? Às vezes tem mais de uma coisa que está realmente causando ele. Essa mensagem que o Ricardo está passando, ela é super importante mesmo. A gente não pode se contentar com um diagnóstico só, não. Rosman, o que mais você tem a nos dizer sobre Putcher e Putcher-like? Não, acho que já... Desculpa. Fala, cara. Eu tive um caso unilateral, viu, de Putcher. Um caso que o trauma foi de segurança. Não é impossível não, tá? Não é impossível ser unilateral, é muito incomum. E aí, quando você tem uma situação muito incomum, eu acho que caberia uma investigação mais aprofundada, né? Para a gente realmente ficar tranquilo e não papar uma mosca. Então, a gente acho que é mais difícil aceitar uma doença sistêmica com uma afecção unilateral no olho de forma, não, tudo bem, aconteceu de dar num olho só, vamos tocar aqui o barco próximo, porque é uma hora de você, opa, né? Não é enfim, é aquilo que a gente comentou no começo. Acho que a questão da lateralidade, para mim, se eu tivesse que falar top 3 características de raciocínio clínico, a lateralidade estaria entre essas top 3, entendeu? Acho que é muito importante. Então,
enfim, acho que só esse comentário. Logicamente, o caso não era seu, é um caso emprestado, mas seria interessante a gente ter uma evolução, né? Saber se foi feita essa investigação, se não foi, como é que o paciente ficou, porque isso pode ter graus diferentes de recuperação da visão, né? Então, ele pode não ter recuperado nada, pode ter recuperado tudo. Acredito que ele não vai ter recuperado nada, mas, enfim, seria interessante também a gente ter essa Caso de história. pronto-socorro é difícil ter uma conduta, uma coisa de longo prazo, às vezes, né? A gente atende ali no pronto-socorro, faz diagnóstico, manda para o ambulatório, e às vezes o paciente mora em outra cidade e tal, a complexidade do negócio vai lá para frente e o paciente desaparece. Mas é a vantagem que a gente teve, né, Badaló, na residência, de ter é uma vivência que o Ricardo falou, que depois que a gente cai no consultório, a gente tem muito pouco ou não tem mais, né? Mas a gente pegar esses casos dentro de uma emergência de um hospital e você chegar na orelha do neuro e falar, não, mas tem uma coisa aqui que não está cheirando bem, aí tem um cirurgião vascular, aí tem um ortopedista, aí você conversa com o radiologista, vê se faz sentido aquela sua hipótese lá para aquele olho daquele cara, procura lá para mim aquilo ali, porque às vezes o cara nem olhou lá, estava preocupado com o inchaço do cérebro, não olhou ali onde você queria que olhasse, enfim. Eu acho que esse é um tipo de caso que a gente recebia, não digo diariamente com PERT, mas trauma grave era uma coisa diária, né? Então, ajuda muito você ter essa linha de raciocínio. Tem uma mensagem que eu queria deixar também para quem está pegando caso, principalmente para quem pega em PS geral, assim, que se existe uma suspeita de alteração de nervo óptico, de alguma coisa intraorbitária, às vezes o paciente vai fazer uma tomografia, ele vai fazer um exame de imagem e o pessoal pede a avaliação de crânio. E quando você faz a avaliação de crânio, a parte da órbita, ela é feita, são cortes muito distantes um do outro. Então, se existe já que o paciente está indo fazer um exame e existe uma suspeita de uma alteração oftalmológica, e essa tomografia ou a ressonância, ou o que for, pode ser necessária essa avaliação também, não esquece de pedir crânio e órbita. São exames diferentes. Lá no TUS, são exames diferentes. Fazer exame de tomografia de crânio é uma coisa, fazer tomografia de órbita é outro código. E se você não pedir os dois especificamente, o paciente vai voltar com uma tomografia de crânio que muitas vezes não traz informação para nós oftalmologistas, né? A avaliação da órbita é feita de uma forma muito precária quando a gente não pede especificamente isso. Então é uma mensagem. Ainda mais em trauma, né? Ainda mais em trauma que pode ser trauma da órbita, pensamento muscular, hemorragia, sinais de hipertensão orbitária, enfim. Você ia falar alguma coisa, Ricardo? Nada, é isso mesmo, concordo com tudo. Acompanho o relator. Parabéns, Ana. O que mais você Obrigada. Não, eu só queria agradecer e foi um caso muito interessante de estudar e eu achei interessante estudar Butcher. Eu nunca presenciei e eu espero poder um dia, se eu presenciar, poder conduzir da forma certa e poder ter essa lateralidade que vocês comentaram e de fato é muito importante. É isso aí. Essa que é a linha de raciocínio que a gente tenta passar aqui, sabe? Passando desde do início do raciocínio clínico, assim, tentando trazer a pessoa assim, o paciente chegou, o que você tem que pensar? Baseado nas hipóteses diagnósticas, quais são os exames complementares que você tem que pedir? Qual você espera, quais são os resultados desses exames e quais as condutas que você vai tomando? Essa é a linha de raciocínio clínico, né? A gente vai começando do início e vai andando, né? Lembrando que o paciente a gente tem que preservar a vida, e depois que a gente preservou a vida, a gente vai fazer a avaliação oftalmológica, que essa avaliação oftalmológica tem várias coisas para a gente preocupar ali dentro do pronto-socorro ainda. A gente não pode deixar o paciente embora sem fazer essa avaliação oftalmológica direitinho, porque senão a gente pode acabar comendo bola realmente. Então, essa que é a linha de raciocínio Orbit que a gente tanto fala aqui no nosso Grand Round, né? Que a gente tenta passar aqui para vocês que estão assistindo a gente aqui. Perfeito. Muito obrigada, doutora Emerson, pela oportunidade e por vocês terem sido tão hospitaleiros com a Blau e eu espero poder contribuir de qualquer forma que a gente puder contribuir. Com certeza vamos. Tá? Vamos fazer funcionar. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Luiz. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Até o próximo Grand Round. Se você tiver algum caso que queira apresentar aqui para a gente, pode mandar mensagem para mim no direct.
e a gente vai discutindo. A nossa ideia é trazer casos não só da nossa vida diária, de quem está aqui apresentando dentro do Orbit, mas trazer casos para você conduzir os seus casos no dia a dia. Então, é importante essa contribuição, essa conversa que a gente tem de você trazer o seu caso para cá. Pode ser um caso que já tem conduta final, pode ser um caso que te deu um insight de alguma mensagem que você acha que se foi relevante para você, pode ser relevante para outras pessoas também. Então, manda uma mensagem para mim no direct que a gente apresenta aqui também, para poder passar essa mensagem e chegar para mais pessoas também.